Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Vamos começar mais um podcast Cerebrando a Vida. Aqui eu conto para você como o ser humano reage ao mundo, físico e mental, de acordo com a psicologia evolutiva. Existe natureza humana? Existe isso. Toda a vida do planeta Terra está baseada numa molécula que se autorreplica, chamada DNA, o material genético, que é um manual de instruções para a construção dos corpos e das mentes. O DNA não tem opção. Ele só pode construir uma nova cópia de si mesmo. E faz isso construindo corpos os mais diferentes, com bactérias, fungos, plantas, animais. No ser humano, a estratégia do DNA foi criar dois corpos complementares para a produção de um terceiro. Olha que legal, a melhor explicação para isso, até agora, é que a construção de um sistema imunológico diferente dos pais aumentaria a proteção do filho, para os micro-organismos não se acostumarem conosco, como eles fazem com os antibióticos. Não fosse isso, seria muito mais fácil as mães produzirem filhas sozinhas, como fazem as abelhas, né? Todas as abelhas são clones reduzidos da rainha. A rainha só copula com o zangão para produzir uma nova rainha. Menos trabalhos e menos sogras, claro. Porque os homens não engravidam, eles podem aceitar ofertas sexuais de praticamente qualquer mulher, aumentando suas chances de deixar cópias do seu DNA no mundo. Porque a mulher engravida vai ter que discriminar muito mais a quem vai permitir acesso sexual, né? A mulher não vai sair com todo mundo, sob pena de ser abandonada na gestação ou no pós-parto. Quem é o parceiro ideal? O provedor, que podemos chamar de marido, né? Aquele cara que traz recurso, que cuida dela, cuida da prole, mas também tem o fisicamente mais apto, que é o bonitão, podemos chamar ele de amante, né? Porque se você tiver um filho mais apto, que é aquele filho do cara bonitão, fortão, ele tem uma chance maior de sobreviver. Imagina 150 mil anos atrás, lá na savana africana, a mulher grávida, se ela não tiver um filho forte, ou se ela não tiver um marido que volta, morre todo mundo, comido pelo leão, morre de fome. Então, sempre o marido, que é o provedor, é um cara legal, que a mulher vai se atrair, e o bonitão, ela vai sempre se atrair também. Enquanto o homem contribui com alguns minutos de excitação e uma colher de chá de esperma, e é só isso, viu, meninada? Não se animem não, que vocês não têm tanta... não é tão importante assim, tá? A mulher tem o seu corpo inteiro transformado para geração e alimentação do novo ser. Olha que legal. Útero acomodativo, ele se acomoda em volta do feto. A placenta é multifuncional, ela filtra coisas, ela coloca coisas, ela tira coisas, na medida exata que o feto precisa para se desenvolver e sobreviver. A maturação mamária, quer dizer, olha que interessante, né? A mulher tem um pedaço dela que se transforma num produtor do melhor alimento possível para o feto, para o bebê que vai nascer. Isso é fantástico. A gestação, a gente fala, brinca 9 meses, né? Mas ela... são 10 meses lunares. A turma que gosta do misticismo aí, a lua está extremamente relacionada à gestação. Então, 10 meses lunares é a duração de uma gestação. Na minha opinião, um milagre biológico. Outra coisa, agora para os meninos, tá? Todos os fetos são femininos até o 3º mês de gestação. Quer dizer, todo mundo junta lá o espermatozoide e óvulo, começa a desenvolver aquele monte de células, até o 3º mês aquele corpo é de mulher, tanto que a gente não consegue ver o sexo antes do 4º, 5º mês, porque não tem pênis, todo mundo tem vagina. Olha que legal. Portanto, o pai do bebê é uma fêmea que vai ser transformada num macho satélite, cuidador do binômio materno-fetal. Então, no parto, olha que interessante, o pai produz uma substância dentro dele que chama ocitocina, que é um hormônio no cérebro, e esse hormônio faz com que o pai desenvolva uma sensação pelo bebê que a gente pode chamar de amor paterno. E ele não consegue se desvencilhar dessa sensação. A função do pai é sair, caçar, trazer proteína e voltar. Mas por que ele volta? Por que ele não caça, acha uma menininha sozinha e vai embora com a caça e a menina... Não, porque ele tem uma realidade interna que ele não consegue escapar. Ocitocina traz ele de volta pelo sentimento de saudade, que a gente chama de saudade. Claro que é amplificada milhares de vezes. Muito interessante.
Após um breve período de blues pós-parto das mamães, e esse blues pós-parto, eu acho que todo mundo já ouviu essa palavra, mas é uma tristeza que a mãe tem pós-parto. Ela é diferente de nós, homens. A gente produz a ocitocina no parto e já fica com uma sensação meio de plenitude. A mãe não. De imediato, o cérebro materno é interessantíssimo. Ele vai fazer uma conta. O meu marido ou esse cara que gerou comigo está aqui, vai voltar. Eu estou saudável o suficiente para manter esta criança. Então essa conta é feita antes do amor materno entrar e tomar conta, antes da produção de ocitocina. E aí a gente tem exemplos interessantes e às vezes trágicos. Por exemplo, mães que matam o recém-nascido, mães que rejeitam o recém-nascido. E aí vai para o jornal, com certo sensacionalismo, a gente passa mal com essas informações, mas é uma conta biológica. A mãe está fazendo uma conta que ela não tem consciência. É assim, se eu mato esta criança hoje porque não tenho condições de mantê-la, tenho chance de ter uma nova. Se eu fico com esta criança que não tenho condições de mantê-la, posso morrer eu e a criança. Esse pensamento há 200 mil anos vale. Hoje não vale mais. Mas a gente tem que entender, então, esta natureza humana que emerge automaticamente. Uma última coisa que eu queria falar, antes de apresentar os nossos convidados. Nós somos animais sociais. E a primeira relação social que temos é com as nossas mães. Então a gente sai de dentro da mãe, a gente vai para o ventre, a gente encosta nela, ouve o coração, o calor, sente o cheiro e mama. E recebe o primeiro alimento via oral. E a boca, como todo mundo sabe, é um local de prazer. Então o primeiro prazer real que se sente é ao mamar na mãe. Então isso forma um imprint de emoções e de primeira impressão do mundo, que é muito importante para todas as outras impressões que teremos do mundo, né? Até os 2, 3 anos de idade, começa um outro aprendizado que é com a mãe principalmente, que são os afetos, que são as vocalizações, que são os primeiros aprendizados do bebê e da criança. Agora, quando eu penso numa palavra que tem sido usada para descrever mulher hoje, que é o empoderamento feminino, eu só preciso me lembrar de todos esses fatos que eu falei. E assim, eu não posso dizer outra coisa. Vocês já são o bicho mais poderoso da nossa espécie. Nós, homens, somos satélites protetores, satélites agradecidos, mas, na minha opinião, apenas satélites. Eu estou aqui com a atriz e roteirista Maíra de Grande, que trabalhou como assistente no roteiro da série Homens. Estou aqui também com o jornalista João Faria. E agora nós vamos bater um papo. Tudo bom? Olá, prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindos. Obrigada. E aí, Maíra, o que você achou desse negócio? Bastante coisa. O tema é complexo João. E ao mesmo tempo saboroso, né? Porque é um tema, assim, acho que essa coisa do empoderamento das mulheres, e quando a gente olha essa abertura que você fez, né, prestando atenção em tudo que você trouxe como informação, o quanto de fato a mulher já tem tanto poder e há tanto tempo, e talvez em períodos, né, recentes, a gente percebe, quer dizer, como é que ela foi, o que deve ser curioso também de ser tratado, né? A partir de que momento ela começou a perder todo esse poder, esse reconhecimento dela, em virtude de aspectos tão inescrupulosos, talvez. Interessante essa palavra. Maíra. Então, gostaria de saber, porque na verdade eu acho que a gente não está vivendo um empoderamento, então é um reempoderamento, voltando para o nosso cargo. Você falou da mãe, né, que a mãe é nosso primeiro contato, e eu andei pensando muito, isso me fez pensar que a mãe é uma figura muito forte, né, para o bebê, uma pessoa que tem alimento, que segura, que tem, enfim, protege o bebê de tudo. Eu não sei aonde que o pai entra, sabe, como essa figura. Eu acho que a figura mais forte pro bebê, e a primeira figura é, sim, de uma mulher, e é de uma mulher muito forte. Então, eu acho que essa coisa da mulher ser frágil foi uma coisa uma expectativa que vem depois, né? É uma imagem que se cria depois da mulher. Você não nasce frágil, né? Você se torna frágil porque as pessoas te dão esse título. São fatores externos que fragilizam a mulher a partir de talvez de uma determinada idade. Deixa eu dar uma brincadinha com vocês aqui, colocar um pouquinho mais de pimenta aí. Então, vocês conhecem um filósofo chamado Nietzsche,
E o Nietzsche fala que o mundo foi tomado pelos fracos, o poder foi tomado pelos fracos. Eu faço uma teoria um pouquinho diferente da dele, com diferentes palavras apenas. Eu chamo esses caras de ressentidos. Acompanha um pouquinho comigo. Imagina que, quando a gente vivia no sistema tribal, que até 10, 12 mil anos atrás, antes da revolução da agricultura, a gente vivia em grupos de 40, 60 pessoas, sendo lá um homem, líder, mais forte, mais poderoso e tal, com umas 2 ou 3 esposas, mais ou menos como os leões, e os filhos e filhas, e noras e netos e tal, um grupo de 40, 60 pessoas. Muito bem. E as mulheres, então, com todo esse poder até então. Os homens com essa função de proteção do ambiente contra animais, contra tribos vizinhas, trazendo proteínas, e as mulheres cuidando fortemente da sua prole e da tribo. Ok. Agora, nesse momento, a gente tinha a herança do primeiro filho. O primeiro filho era o cara que herdava esse poder desse pai, e ele ia poder, provavelmente, se ele fosse poderoso e tivesse recursos, poder também constituir uma nova tribo com umas 3 fêmeas e que fossem tocar todo aquele esquema. Mas existiam os segundos filhos, que às vezes não conseguiam, porque se o primeiro tem mais que uma mulher, às vezes os outros ficam sem. Imagina a inveja desses meninos ao olhar que eles não tinham esposa, mesmo com desejo. Então você vai tendo, quando passa para civilização, o que ocorre? Você tem um aglomerado de pessoas, desaparece o poder dos clãs, desaparecem esses grandes líderes de tribos e fica todo mundo mais ou menos parecido. Tem um líder que diz que Deus deu aquela terra para ele, aparecem os operários, que são os caras que vão plantar e colher, e uma classe intermediária de pessoas que tinham cérebros mais proeminentes, capazes de produzir conhecimentos, que a gente vai chamar de classe média. O surgimento das classes vem mais ou menos com a agricultura. Um cara é o dono de tudo, a maior parte são os operários, e aparece uma classe de conselheiros, de pessoas que têm um cérebro que produz mais coisas. Muito bom. Agora, se a gente tem os segundos filhos, eles eram quem? Eles eram ou clero ou exército. O clero e o exército, se a gente extrapolar para hoje, são o Estado e o direito. E o direito com bastante coisa da igreja. O que a igreja falou em algum determinado momento? Um homem só pode ter uma mulher. Deus falou isso, uma coisa muito poderosa. E aí o Estado vem e corrobora, colocando a lei de que um homem só pode ter uma mulher. Quem que ele beneficiou? Os segundos filhos, que não podiam ter mulheres. Os primeiros filhos, normalmente, teriam de qualquer jeito. Mas em vez de ter 3, passa a ter uma. A mulher, que poderia se casar com o chefão e ter uma vida super boa, ela é obrigada a casar com aquele que não teria capacidade de ser chefão, que a gente chama de macho alfa. Teoria biológica, Maíra não me olha com essa cara. Desconfio muito dessa. Então, eu quero brincar que aí quem se ferrou? As mulheres. Para benefício de um homem que talvez não conseguisse se reproduzir na natureza. Pois agora é com você. Maíra, por favor. Teoria... Bom, já não concordo com isso. Eu acho que sim, que a igreja chegou para falar para a mulher que ela teria que ser submissa ao homem, né? Não quem se deu bem. Os filhos, muito antes disso, eu acho, muito antes dessa organização do Estado, da igreja, eu acho que a mulher também era uma mulher que tinha força física. Não concordo que era o homem que cuidava dos outros animais, enfim, da aldeia, da prole, não acho que isso também até o exemplo das rainhas negras, né, na África, até que ponto contribui, mas as grandes mulheres, que eram as rainhas das tribos africanas, né, e que elas eram, de fato, até tribos matriarcais, né, onde a mulher mandava na tribo, antes mesmo desse período talvez mais feudal, se é que eu entendi de uma forma assim, é onde a gente tem essa separação, né, enfim, o feudo, aí abaixo do senhor feudal, e aí tem a estrutura do clero e a estrutura do Estado, né, e depois o surgimento dos burgos. Não sei se é mais ou menos, a gente está numa mesma... Nós estamos falando a mesma coisa. O que você está falando dessas mulheres poderosas é o que eu digo antes da agricultura. Então, antes dos feudos. Estou dizendo lá na natureza. 50, 60, 100 mil anos atrás. Que aí é como ela está falando, mulheres poderosas.
poderosas. Então, vocês estão falando a mesma coisa que eu. Sim. Mulheres poderosas. A gente segue na natureza, né? Então eu vejo como a mulher como sendo essa peça delicada, né? Essa boneca. É uma coisa muito inventada. Porque se a mulher, desde o começo, a expectativa da sociedade fosse que ela fosse forte para lutar, para se defender, inclusive fisicamente, ela teria um outro corpo. Não teria esse corpo delicado, franzino. Eu acho que isso não pertence à mulher. Pode falar. O que a gente fala? O ser humano é um bicho caçador, coletor, nômade. Caçador é o homem, porque ele é forte, ele muscularmente é maior. Como o leão é maior que a leoa. Não tem muito problema com isso. Isso eu acho muscularmente que a gente é maior que você. Eu acho que pode parecer que a Maíra tá, pra quem nos ouve, né? A Maíra tá com uma cara assim de desconfiada. Mas eu acho que tem um lado muito... O homem tem que ser maior pra proteger. É o que você tá falando. Eu acho que o homem, eu acho que sempre foi um pouco por aí. Mas o dinossauro também é enorme, né? E ele não pensa mas o que eu acho, Maíra, que não significa que a mulher seja desprovida da defesa também, o que ela não possa se defender. Sim. É que, de fato, assim, eu acho que é uma coisa biológica, talvez, a coisa da força do homem. Você imagina uma mulher, João, com um bebê na barriga, outro no colo, outro numa mão, e além de tudo, tendo que organizar toda a coleta de vegetais, toda a arrumação da tribo. Então, isso vai força física, não é a mesma força física que um homem. O homem é muito maior que a mulher. É que hoje... mas a força física, que é o que a Maíra... Sim, presente, enorme, não tem essa mulher frágil. Então é que hoje, em tese, isso não se faz de alguma forma, ao contrário daquilo que você falou com relação à maternidade, à mudança no corpo da mulher, a questão dessa primeira relação da criança com a mãe, né? Tirando isso, na verdade, eu acho que hoje... Infelizmente, em alguns lugares isso ainda não é assim, mas a gente não precisa mais dessa coisa do homem proteger a mulher, a fêmea, de um suposto perigo externo, né? Porque hoje a mulher não tem mais essa dependência do homem no sentido tô falando da defesa pessoal, assim. Não aspecto passional. Nem na balada? O cara não... De Deus. Não, como que é a briga na balada? Então, mas vamos combinar que vai depender Briga muito comigo da na balada pra você ver. Como é que é? Briga comigo na balada pra você ver. É que eu acho que também vai depender um pouco da balada. Tem alguns aspectos aí, alguns fatores externos que vão impactar diretamente nisso. Mas se a gente for olhar por um outro aspecto, acredito que há um avanço significativo. Não sei, não estou já colocando o nosso papo meio que para um futuro ou para uma geração de uma moçada de 15, não sei, mas eu acho que há uma na sociedade em que vivemos, ou numa parcela dessa sociedade em que a gente convive, eu vejo com uma certa melhora algumas coisas, assim, nesse aspecto do respeito, da não violência, da questão da aceitação das diferenças. É que também é muito esperado, né, isso do homem, essa força, essa atitude. Ele é cobrado, talvez, por isso também, né? Então, dos dois lados tá bem ruim, né, pros dois, assim, do jeito... Como assim, Maíra? Tá ruim o quê? Me explica um pouquinho. Não, a mulher, a expectativa é que ela seja essa pessoa mais frágil, mais submissa, mais que cuide dos filhos, o homem que seja esse cara mais agressivo, da atitude, que seja um provedor, como se isso fosse... Se alguém mexer com a mulher dele, ele vai encher de porrada, né? Gente, se alguém mexer com a minha isso mulher, não dá, né? Desculpa, a liberdade é você poder se defender e falar por si. E eu acho que essa é a luta da... Então, mas sabe que eu posso botar um agente complicador aqui na nossa conversa? Que eu acho que assim, que tem perfis, né, que a gente também... olhando para uma coisa mais da individualidade. Eu acho que existem mulheres que acreditam no príncipe encantado e que ela é a Cinderela, e ainda existe esse tipo de... Mas ela não nasceu achando isso. Então, ela não nasceu achando isso. Mas será que talvez depois de uma percepção do mundo, de todos os direitos que ela tem, de todas as possibilidades que existem por aí, você ainda optar por ser a Cinderela, por ser a... Pô, a gente teve exemplos políticos, né? A gente teve uma discussão política recente, onde tinha aquela história da... agora vamos ser a primeira-dama, que a primeira-dama... A gente falou há pouco tempo atrás de menino veste azul e menina veste rosa. Então, não, mas isso é um retrocesso, total, né? Que mas total. A gente não falou... Enfim, as pessoas estão sempre retrocedendo. Mas é o que Grupos de pessoas. É o que eu digo, que talvez aí a questão seja muito mais... da educação mesmo, do ponto de vista cultural, onde você pode... Né, e muita coisa vem sendo cerceada nesse aspecto. Né? Cultural. Legal que vocês estão falando, que aí ocorre uma outra coisa. A maioria de nós
vai ter muita dificuldade de entender a cultura. A maioria de nós vai estar preso ao instinto, tá? Nós temos uma coisa chamada quociente de inteligência, que hoje está fora de moda, ninguém gosta muito de falar disso, mas vamos chamar de capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva, ela tem uma distribuição que é de acordo com uma curva chamada curva normal, curva de normalidade ou de Gauss. Vocês já ouviram falar desse cara. Então nós temos lá uma média de QI do mundo em torno de 100. E o QI normal vai de 85 até 115. Isso aí você tem 70% das pessoas. Então são 5 bilhões de pessoas que têm esse QI na média. Aí você tem lá 10% de pessoas abaixo de 85, 83, que são pessoas que têm muita dificuldade para fazer tarefas muito simples. E você vai ter 10, 15% acima desse QI de 115, que são as pessoas que normalmente conseguem fazer as universidades, que têm os cursos que são chamados cursos de inteligência superior. Não estou querendo ser preconceituoso com isso, eu estou querendo colocar um conceito de funcionamento. Quanto mais inteligência você tiver, os trabalhos têm mostrado que você vai conseguir olhar para aquilo que vem de dentro de você e o que vem de fora de você, que foi combinado culturalmente ou socialmente, e acatar com mais facilidade essa combinação externa à biologia. Então, o que vocês estão falando é legal e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Quer dizer, será que as pessoas que a gente vê que parecem mais toscas, elas não vão mais para o instinto e as pessoas mais sofisticadas vão menos para o instinto? Eu acho, na verdade, o seguinte, eu entendi o que o Marcos quis dizer da seguinte maneira. As mulheres, talvez, quando a gente fala de instinto, as mulheres e os homens, né? Mas assim, como a gente está, o tema nosso aqui é sobre a questão da mulher, mas assim, as mulheres que não tiveram um acesso, talvez, num nível razoável, né, à informação, que não tenham, de alguma forma, uma convivência, como a gente pode dar um exemplo aqui, sei lá, enfim, as mulheres que vão muito mais para o lado da religiosidade e a dogmas, ou as mulheres que preferem namorar ou sair com alguém menos estabelecido por ser um personagem de um traficante ou algo do tipo, que também é uma opção. Aqui eu também não estou julgando a opção de A ou de B, né? Se elas estariam, como você colocou, indo mais pelo lado do instinto, né? Aí qual que é o papel do direito aí também? Né, entrando nessa história, porque na verdade se a gente for levar tudo para a questão do instinto necessariamente, a gente vai ficar um pouco desorganizado, né? Homens, mulheres, como sociedade. Eu acho que o direito de alguma forma ele entra aí para contribuir para que a gente possa ter uma convivência razoável. Isso, essa é a ideia. Não é? Eu acho que tem muita inteligência no instinto, para começar. Eu acho que o instinto, se a gente ouvisse mais o instinto, talvez a gente não tivesse mergulhado em tanto julgamento ou preconceitos ou coisas que são esperadas e colocam a mulher num lugar tal, num lugar outro. Assim, até você falar a mulher que prefere namorar um cara assim ou assado. Eu nunca vejo ninguém dizer assim, um homem que prefere namorar uma mulher assim. A mulher mas Maíra, só uma adenda, que a gente tá falando das mulheres aqui, então por isso que eu falei do caso das mulheres. Sim, se a gente quer falar dos homens também, vamos falar. Mas não, tudo bem, mas por que a vida amorosa da mulher sempre entra como uma coisa muito, muito importante, sendo que a mulher podia, né, ser vista como uma pessoa separada, de indivíduo, uma outra vida. As mulheres estão... É sobrecarregado mesmo, né? Porque você ganha muita coisa, mas aí você ganha muita responsabilidade. Uma coisa que eu acho que é importante que está acontecendo agora é essa divisão ou esse compartilhamento, né, entre o homem e a mulher, mas até no criar os filhos e a casa, porque no momento que a gente percebe que a sensibilidade ou ser sensível e o cuidado e o cuidar não é uma característica feminina, mas sim humana, que você falou muito nos animais, antes, tanto faz se é homem ou mulher. Se a gente tem uma casa, a gente tem que cuidar dessa casa, o filho tem que crescer. Todos que moram dentro dessa casa tem que contribuir. Exato, exatamente. Então... Na natureza, os filhos que sobrevivem e viram adultos melhores são aqueles que tiveram pai e mãe presentes, né? Pai e mãe brincam com criancinha. Leão brinca com o leãozinho, leoa brinca com o leãozinho. E depois ensina a dar umas patadas, quer dizer, põe no lugar. É tudo junto. Os dois, são importantes os dois, certamente. Eu acho que a divisão não é hoje, a divisão sempre existiu. Em algum momento se separou, porque você... E aí eu volto. Você tinha homens que não produziam ocitocina com direito de ter filho, com direito de ter esposa.
esse cara não volta direito para casa. Esse cara não brinca com o filho. Esse cara não ama a mulher. Esse cara cria uma família que tem que fazer uma mulher caseira, uma mulher submissa, porque ele não é um macho de alta qualidade. Só pra te provocar. Vai, Maíra. Vai tomar umas porradas da Maíra. Precisa me provocar. Mas por isso mesmo que eu acho que as pessoas, enquanto mais elas se conhecerem, mais a gente fizer, tiver encontros onde a família seja criada, seja formada por afinidade, por amor, e não por uma coisa imposta pela sociedade ou pela religião, mais chance de dar certo, né? Certamente. Eu acho que a Maíra falou uma coisa muito legal, né? Que é a questão do lado de puxar um pouco para a discussão do lado humano. Né? Tirar um pouco do gênero. Tudo bem que a nossa discussão aqui, a ideia é a gente debater justamente gênero, assim, a questão das mulheres, mas eu acho que esse lado humano, porque o homem também pode ser frágil, o homem também pode... Posso sacanear? Claro. Quem que tem que ter ereção? É o homem. Quem que é o frágil? Mas e quem disse Se alguém der um susto nele, ele não tem. Mas será que justamente a própria ereção, ela não é fruto de uma coisa muito mais amorosa do que a ereção é fruto de uma coisa mais violenta? Mas é perfeito isso que você está dizendo. Inclusive, tem 2 sistemas nervosos, você já deve ter ouvido falar, o simpático e o parasimpático. Um de ativação e um de desativação. Sim. Só tem ereção o homem que consegue equilibrar os 2. Se tiver mais simpático, quer dizer, se tiver mais eufórico, mais afoito, mais agressivo, não sobe o menino. Se ele tiver tranquilão demais também, não acontece. Também balança o vento. Então, talvez aí esse seu exemplo seja um pouco de tudo que a gente está discutindo aqui, que é, na verdade, você ter os elementos dentro da dose certa de uma convivência entre as pessoas. Seja para uma ereção, ou seja para uma relação de respeito entre homens e mulheres, seja para uma relação... para a tradução da relação humana, como ela é. E aí vem, de novo, aquela questão da religião, dogmas e afins, que a gente não sabe de verdade até que ponto, não abrindo mão dos instintos, né? Porque eu acho que os instintos, eles estão aí também, eles existem, né? Talvez a combinação entre esses 2 fatores seja algo que possa fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Uma vida melhor e que os 2, né, tenham ereções. Porque a gente aliás, do que valeria a ereção também, né? Tudo é uma combinação. Então, uma coisa interessante no nosso... Enfim. Tem que ser... Não, eu digo isso, Maíra, porque eu acho que teria que ser uma... Bom, não sei como é que eu vou dizer. Não, só pra dizer que a gente superestima essa ereção do homem, né, e tal. Quem começou a falar de ereção foi o Marcos, só pra... Só tô dizendo que é uma coisa necessária pra procriação. Sim, tá? sim. Sem dúvida. Eu tô sendo bem bem biológico aqui. Claro, mas a mulher também tem que ter prazer, e isso também influi, né, na capacidade dela de ovular e tudo. Sem dúvida. Certamente. Então a gente está voltando para uma coisa legal. Os 2 falaram coisas bem legais, eu vou tentar dar uma juntadinha aqui. O instinto começa com uma coisa chamada amor romântico ou paixão. Quer dizer, o homem e a mulher se encontram em algum momento e há uma modificação de funcionamento de neuroquímica cerebral que liga aquelas pessoas de uma maneira indissolúvel. Só que essa parte indissolúvel dura uns 2 anos. Quem já se apaixonou sabe disso. E depois, se você não tiver a formação, se você não tiver a gestação, a formação de uma família, normalmente isso pode se dissolver. Mas na natureza, há 100 mil anos atrás, o menino de 15 e a menina de 15, eles se encontravam, se apaixonavam, transavam sem parar e tinham um monte de filho. E aí, a criação da ocitocina, desses elementos naturais de ligação à prole, se formava. Então essa família não precisava de religião e dogma e de obrigatoriedade do Estado para ser formada. Ela se forma como todos os bichos que formam par. De novo, vou bater agora no João um pouquinho. De novo, vem dogma e religião para quê? Para obrigar o cara que não faz essa ligação ou a mulher que não faz essa ligação hormonal de ficar naquela relação obrigatoriamente. Eu entendo o que você colocou, Marcos. Mas, de alguma forma, será que isso ainda hoje, você vê isso nos dias atuais acontecendo? Quer dizer, as pessoas, através da religião, ou mesmo do Estado de Direito, enfim, as pessoas mantêm essas relações em virtude disso? Olha, muito interessante. Você conhece o Drauzio Varela? Sim, fez um grande Drauzio. estudo. O Drauzio fez um estudo fantástico nos presídios femininos, né? Então ele estudou muito comportamento feminino. E eu acho que o masculino também, que ele foi pro Carandiru, né? Também, mas ele tem os livros lá sobre... Ele fala que é o seguinte, você vai para a periferia, 70% das famílias são mulheres com filhos.
os caras foram embora, meu amigo. Então, existe uma hierarquia de dominação biológica, existe uma hierarquia capitalista, comunista, do jeito que política, horroroso. Mas existe uma hierarquia de homens que voltam para casa. E essa hierarquia você perde nas pontas. Você tem uma ponta lá, e se você vai nas mulheres, nas famílias de menor renda no nosso país, você foi em qualquer lugar do mundo, na verdade, grande. Você vai ter esses caras que vão embora e largam tudo. E as mulheres têm que assumir e virar macho e fêmea ao mesmo tempo. Sim, e é isso provando que a mulher tem que fazer papel de dois, mesmo quando não tem a liberdade de dois ou os direitos de dois, né? Por isso, na minha opinião, vocês são o bicho mais poderoso da nossa espécie. Eu já sei. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, considerações finais, já que chegamos a uma bela conclusão, igual ao nosso título, que vocês, Maíra, são o bicho mais importante mesmo. Nós, João, somos os satélites, cara. Mas assim, aí. Temos valor, hein? Temos bastante valor, porque só uma boa família é todo mundo junto. Claro. Pai, mãe e filhos. Eu acho que a gente está num momento bom, eu acho que tá melhor para a mulher. Eu acho que a conclusão ou a dica que eu daria, porque a mulher vive recebendo dica de homem a vida inteira, então eu vou dar uma dica para vocês, que vocês observem mais, ouçam, porque esse momento é um momento de vocês aprenderem, não da gente explicar para vocês o que está acontecendo. Tá bom? Um beijo. Olha, eu acho que a gente vive momentos... não é uma resposta vaselina, não, mas assim, tem momentos melhores e momentos piores. Eu acho que a história do poder das mulheres, ele é desde do surgimento de qualquer coisa, né? Eu acho que elas sempre foram mais poderosas, sim. Eu acho que elas sempre foram, digamos assim, eu acho que sempre veio uma sociedade meio matriarcal. Eu acho que quando não foi meio disfarçado. Foi uma coisa um pouco disfarçada, talvez em virtude da igreja, talvez em virtude do Estado. Mas o que a gente tem que acelerar aí, torcer e buscar é sempre uma sociedade onde a mulher seja respeitada por ser humana e por tudo, né? E eu acho que esse é o nosso desafio e eu acho que é o nosso dever de alguma forma, porque a gente não pode muitas vezes fechar os olhos para isso. E tem momentos que são tristes da história da sociedade quando a gente fecha os olhos para a grandeza que a mulher sempre teve. Fantástico. Muito obrigado por vocês contribuírem de maneira tão brilhante. O Cerebrando a Vida. Cerebrando a Vida. Esse nome é excelente, é sensacional esse Cerebrando a Vida, hein? Celebrar. Vamos celebrar. Pessoal, eu queria que vocês comentassem, fizessem sugestões nas nossas redes sociais. Então, Dr. Marcos Lago tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no LinkedIn. E espero os seus comentários. Obrigado, pessoal.